Seja bem-vindo ao Se Essa Rua Fosse Minha. Começamos hoje nossa busca por conhecer uma cidade marginal. Marginal por ser diferente daquela que vemos todos os dias na televisão e nos jornais, e que nem sempre é a que existe de verdade. A cidade é viva e por isso está sempre em movimento. Escolhemos como cenário do nosso primeiro programa a Universidade Livre do Meio Ambiente. Ela foi criada em 1991 para discutir problemas e soluções relacionados ao crescimento das cidades. E é daqui que vamos conhecer a Rua Riachuelo pelos olhos do jornalista José Carlos Fernandes. Ler a cidade é ler ruas como a Riachuelo, que se negam à leitura fácil. E vamos conhecer também a história do bosque que quase virou rua. Toda essa área onde está esse shopping era para ser um parque, o que daria um dinamismo todo diferente para toda essa região da cidade. Esse bairro tinha tucano, macaco, hoje em dia tem 5 saguizinhos exóticos. Perguntamos para o jornalista José Carlos Fernandes por qual lugar da cidade ele nos levaria para passear. Ele escolheu a Rua Riachuelo, a primeira de Curitiba, para nos contar um pouco do que aprendeu com as várias entrevistas que já fez por lá. Meu nome é José Carlos Fernandes, eu sou jornalista profissional, professor universitário. E escolhi a Rua Riachuelo para apresentar para vocês, por ser uma rua que é um termômetro não só da vida da cidade, como da história da cidade. A Riachuelo é um dicionário das mais diversas camadas que formaram essa cidade. Riachuelo também é o palco de todos os conflitos. Já foi a rua do biarticulado, né? Não era o biarticulado do Expresso, né? E que tornava só um lugar de passagem, as pessoas já não prestavam atenção na Riachuelo. E novamente agora ela está num projeto de revitalização. Nem sempre esses projetos são bacanas, porque às vezes eles tendem a querer expulsar as pessoas que estão ali. Então a Riachuelo, além de ser a rua onde ainda moram judeus e árabes que ajudaram a formar o comércio da antiga Barão do Rio Branco, muitos deles ainda moram ali, mas também é a rua dos novos curitibanos mais pobres que moram em Cortiços. É uma parte da nossa Cracolândia, né, o lugar onde os dependentes químicos, à noite principalmente, é a rua das prostitutas, é a rua do Graxaim, né, que é uma das casas de encontros amorosos mais conhecidas aí da cidade. Então tudo isso está pulsando nessa rua incrível, que eu acho que toda pessoa que quer conhecer Curitiba tem que conhecer a Riachuelo. Tem esse grupo da Dayana Córdova, que fez um livro sobre a Riachuelo no ano passado, eles prestaram atenção numa coisa muito interessante. Houve muita tentativa frustrada de revitalizar a Riachuelo. E a revitalização dela está vindo, curiosamente, pela São Francisco e pela 13 de Maio, por esse movimento do cicloativismo, que foi ocupando, né, essas paralelas e automaticamente está tendo um efeito positivo sobre a rua. Uma das histórias mais incríveis assim, que está nas camadas da rua é que em 1936, quando passou o dirigível em Curitiba, é lógico que ninguém sabia que horas ia passar o dirigível, né? Só havia uma hipótese, e a hora que ele passou aqui na região, segundo a crônica dos jornais, a sirene das fábricas tocaram, as buzinas dos poucos automóveis que havia na cidade tocaram, e na Riachuelo houve uma grande concentração de gente na rua que estava nas lojas para ver o dirigível passar. Também foi na Riachuelo que teve início
uma das histórias mais incríveis da crônica histórica, né, da curitibana, que é onde o Salomão Guelman, né, o Salomão Guelman é um judeu que já quando viu que na Europa estava se acirrando a hostilidade contra os judeus, ele tenta migrar para a Argentina. E depois ele passa por Santa Catarina e acaba ouvindo falar de Curitiba. Chega aqui, se hospeda num hotel da Riachuelo e começa a produzir móveis dentro do quarto do hotel. Obviamente ele depois teve que sair. Esse grande setor moveleiro da cidade, que durante décadas foi uma das mais importantes, também começou aqui, onde esses estrangeiros descobriam Curitiba, nos hotéis da Riachuelo. Obviamente não todos, né, mas ela foi durante muito tempo mais importante que a própria Rua 15, pelo menos para o comércio. Olha, essa aqui é a casa do Jaime Lerner, mas não é o Jaime Lerner que foi governador, prefeito. E aqui era um outro Jaime Lerner, um judeu, e a Dora, a mulher dele. Eles não tiveram filhos e eles foram sobreviventes do Holocausto, né? E eram donos da Casa Paris, uma das lojas de roupas e armarinhos na Praça Tiradentes, né? E eles viveram aqui até morrer. É uma casa da década de 20, unidário de interesse de preservação do município. Veja a situação que a casa está. Tem todas as características da arquitetura da Belle Époque, né? Essa parte de baixo alta, ali havia uma escadaria, né? A Riachuelo, na sua aparente bagunça, nos nossos fios, nos seus prédios, muitos deles degradados, ela é também a cidade, né? Ela poderia ser a imagem de cartão postal, mas ela rejeita, né, e continuamente, historicamente, ser um mero cartão postal da cidade. É uma rua que te ajuda a ultrapassar a ideia cosmética de cidade, sabe? A cidade tem que ser um lugar bonito, limpinho, organizadinho. Não. Ler a cidade é ler ruas como a Riachuelo, né, que se negam à leitura fácil, né, que se negam a ser só uma coisa, a ser um shopping a céu aberto, né, e eu tenho a impressão que ela sempre vai ser assim. Por isso que ela é tão estimulante, ela é mutante, é uma rua que te surpreende sempre, você descobre coisas novas, né, o tempo inteiro, coisas velhas que não tinha reparado. As pessoas são capazes de fazer associações, né? Aquilo que o Michel dissertou falar. Nesse momento alguém está pintando um móvel de vermelho, alguém está conversando com alguém que não conversaria, né? Ou está descobrindo uma coisa que não sabia e achando que não tem nada demais, e a vida se reinventa, os laços se refazem nesses lugares. Eu acho que a Riachuelo é um lugar onde, com todos os seus problemas, a gente não vai virar as costas para os dramas da Riachuelo, porque a gente sabe que eles existem, mas é um lugar também onde um novo pacto é possível. Pelo menos eu acredito nisso, talvez eu seja poliana demais. Tudo bom? Tá lembrando de mim? Você é Carlos lá da Gazeta? Acabei de falar de você, olha que coincidência. Ela é a Leila, que é a filha da dona da Casa Elu, e ela também trabalhou. Se essa rua fosse minha, volta já. Curioso para conhecer aqueles lugares escondidos que estão fora do roteiro turístico de Curitiba? São esses lugares que o quadro Cidade Sem Fim vai mostrar. Vamos conhecer hoje o Parque Gon, um espaço que nasceu da vontade de transformar a cidade em um lugar feito para pessoas. Se essa rua fosse minha, eu mandava preservar as plantinhas e os pinheiros gigantes só para ter muito verde em nosso olhar. É o hino. Basicamente, há 1 ano e 2 meses, a gente começou a ocupar essa ruazinha. Se essa rua fosse nossa, que é essa última quadra dessa rua que desemboca na Casa Gon, porque foi um pedacinho que sobrou que não foi destruído pelo Shopping Pátio Batel, que ao ser criado destruiu toda uma área tombada
pelo patrimônio antes de 1990. Eles não poderiam ter feito nada e construíram 137 mil metros quadrados. O IPUC e, absurdamente, o Patrimônio Cultural do Paraná queriam passar uma rua para levar e trazer carros para o shopping. A gente ocupou bem essa área da rua, exigindo a criação de um parque. De repente alguém criou um espaço, uma página, Salvemos o Bosque da Casa Gon, e todo mundo estava reclamando, começou a ir para esse lugar e surgiu um grupo. A gente fez feira de troca de brinquedo, a gente tem doação de livro, a gente tem várias e várias iniciativas comunitárias, tem vários shows, tudo sempre de graça. A gente conseguiu que o poder público municipal agisse como tem que agir, mediando e buscando o bem de todos. Porque senão a geografia da cidade vira a geografia do capital. Toda essa área onde está esse shopping era para ser um parque, o que daria um dinamismo todo diferente para toda essa região da cidade. Esse bairro tinha tucano, macaco, hoje em dia tem 5 saguizinhos exóticos. Ali perdeu-se um parque que era nosso. Cada bairro, cada cidade, cada lugar tem lugares que estão lá ociosos, que podem ser ocupados civicamente, pacificamente. E aí você transforma isso num espaço para todo mundo. Transforma um espaço num bom lugar. Você consegue mudar uma cidade sem mudar nada, só ocupando áreas ociosas. Se essa rua fosse minha, a gente está tendo várias e várias ruas que a gente gostaria que fossem nossas, que no momento não são de ninguém. As pessoas não são más. Está faltando chance de mostrar que elas são boas. Uma coisa muito animadora, né? Você chegar num lugar da cidade e ver que pessoas passaram por ali, tornando aquilo melhor do que estava. É uma coisa que a gente sabe que faz muito bem para a mente, para o corpo, né? Combate estresse, ansiedade, depressão. A gente tem uma bola gigante embaixo do nosso pé e nós compartilhamos ela, todos nós. A extensão do quintal da tua casa é o quintal da minha casa. Se essa rua fosse minha, fica por aqui. Até a próxima!